Se você acha que algum dia o Alexandre de Moraes vai falar, tudo bem, muita gente na rua, eu cedo, vamos dar liberdade para o pessoal, não vai. Porque o Alexandre de Moraes ele é muito mais do que um ditador, ele é um psicopata. E aí eu te respondo, o que nós iremos fazer? Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Quem quer que o Xandão caia, dá um grito aí! Pessoal, eu tenho rodado o Brasil e é muito bom poder levantar boas pessoas no nosso país, mas confesso que estar na nossa casa é muito melhor. Minas Gerais é o melhor estado desse país, porque aqui é a terra da liberdade. Tancredo Neves dizia que o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. E infelizmente ao longo do tempo, nós mineiros ficamos muito confortáveis, esquecemos de lutar, deixamos de lado a nossa coragem por conta de picaretas que foram eleitos a nossas custas por conta de um voto do menos pior. Todo mundo aqui votou em outros candidatos a senadores para não eleger a Dilma. Só que eu preferiria a Dilma. Pelo menos ela ia fazer a gente rir. Porque o pior tipo de homem que pode ter nessa terra é o covarde do Pacheco, que na sua terra eu duvido que ele consegue andar em paz aqui nas ruas de Belo Horizonte. Sabe por quê? Ele consegue andar em paz aqui em Belo Horizonte? E é inacreditável como que um mineiro que poderia estar fazendo história em 200 anos, pautando o impeachment do Alexandre de Moraes, que está literalmente careca de fazer tanta tirania, mas nós temos um frouxo. Oi, quem não é mineiro? Pacheco, não, ele foi eleito por Minas, perdão, eu nem sei de onde é o Pacheco, Rondônia. A gente tinha que mandar o Pacheco de volta para Rondônia então, pô. Quem é que foi caçar aqui? Vai embora. Mas a gente entende a necessidade da gente estar aqui se manifestando. E eu tenho que dizer algo para você, muita gente, principalmente por conta das eleições, muitas ficaram desanimadas, muitas ficaram desesperançosas, perderam a vontade de ir para a rua, pelo fato terrível que aconteceu no dia 8 de janeiro, que eu comento logo após, mas que nós estamos compreendendo que quando você não vem para a rua, você está fazendo exatamente o que o Lula quer que você faça. Quando você não abre a sua boca para poder falar contra os nossos inimigos, você está fazendo exatamente o que Alexandre de Moraes quer. Quando você deixa de se importar com a política, você está fazendo exatamente o que Moraes e a sua turma quer. O que eu quero dizer com isso? A esquerda não chegou ao poder ontem. Foram diversas pessoas que trilharam esse caminho para que elas chegassem ao poder. Quantos homens serão necessários para que a direita retorne ao poder novamente? Eu não sei, mas uma coisa eu posso ter certeza, depende de você. Depende da tua luta, depende da tua voz, porque não é somente uma pessoa que consegue mudar esse país. É uma soma dos indivíduos. Quando você olha para o que aconteceu no dia 8 de janeiro, muitos baderneiros, como a esquerda cansou de fazer e nada sofreu de consequência, você vê que as penas que estão sendo colocadas nessas pessoas, como temos aqui as filhas e a viúva do Clezão, que perdeu a sua vida por conta da inércia do Alexandre de Moraes e do STF, você percebe que nada mais é do que um recado que o STF está mandando, não é para mim, para Cleitinho, para Bruno, não, é para você, do tipo, não nos enfrente, senão nós iremos detonar vocês, senão nós iremos calar vocês,
nós iremos multar vocês. Para quê? Para poder colocar medo em nós, porque o medo nos paralisa. Não sei se você lembra de desenhos animados, quando a pedra vai cair em cima do coiote, ele tenta correr, você fala, por que ele está parado? Por que ele não vai para o lado? Porque o medo paralisa. O medo não pode permanecer nos corações. E aqui está uma demonstração que Belo Horizonte, os mineiros, não tem medo de enfrentar ditador, não tem medo de enfrentar tirânico, mesmo que isso nos custe e muito. Até mesmo porque, eu vou perguntar e vocês dizem sim ou não, vocês já viram algum deputado de esquerda ter as suas redes censuradas? Vocês já viram algum deputado de esquerda perder e ser cassado o seu mandato? Você já viu algum jornalista de esquerda ter o seu passaporte retido e as suas contas detidas? Ou seja, que democracia é essa? Eu disse essa semana e repito, a democracia que nós estamos vivendo é uma democracia de prostituta, que é comprada, que tem preço. Nós não queremos uma democracia de preço, não. Nós queremos uma democracia de valor, com homens honrados lá naquele local, de um presidente que nos honre. E se Deus quiser, em 2026 nós retornaremos ao poder e continuaremos mudando esse país. Recentemente, eu fiz um vídeo juntamente com o Gustavo Gaia para poder falar exatamente daquele partido ali do PSD, porque é importante dar nome aos bois. Quantas vezes viemos, Peitinho, para a rua para poder lutar contra a corrupção? E quem é corrupção? Corrupção é um monstro? Não, corrupção tem que dar nome. Depois que a gente começou a bater nos nomes, a Dilma, por exemplo, a gente derrotou a Dilma. Quando foi botado o nome do Lula de corrupto, o maior bandido desse país, e eu não tenho medo de falar isso, se me prender porque eu chamei o Lula de ladrão, vai ter que prender mais da metade desse país. Ou seja, todos esses caras precisam dar nomes a eles. E quando eu dei o nome do PSD, eu não pedi simplesmente para, olha, não vote em ninguém do PSD, até mesmo porque eu não voto em ninguém do PT, do PCdoB, do PSOL, e isso tem que boicotar. Porém, todo lugar tem as exceções, boas e ruins. Dentro da polícia militar não tenho dúvidas que tem ali os ruins. Dentro da política tem uma maioria vagabunda e tem minoria ou exceção. Dentro de vários locais tem as boas e más exceções. Quando eu falei sobre o partido que tem sustentado a ditadura do Moraes, eu te explico por quê. O PSD deu 15 votos para poder colocar Flávio Dino, um cara que fala que ele é comunista, graças a Deus. O Deus do Flávio Dino não é o mesmo Deus que eu, não. Não é de jeito nenhum. O mesmo PSD que com maioria de votos no Senado, e o Cleitinho está aqui do meu lado, é a prova disso. Nós ficamos 6 meses na CPMI do dia 8, lutando contra STF, contra a mídia, contra os deputados e senadores de esquerda naquela CPMI, e nós destruímos todas as narrativas mentirosas sobre golpe, sobre Bolsonaro, sobre joia, sobre coisa que nunca existiu. Mas qual foi o partido que, mesmo depois de tudo ser provado, deu votos para poder aprovar o relatório da vergonha do Senado, chamado Elisiane Gama, que eu farei campanha contra no Maranhão para nunca mais ser eleita senadora da República? Ela fez um relatório ignorando o G. Dias, que era o general do Lula e estava lá dentro do dia 8. Não colocou diversos atores como Flávio Dino,
que foi omisso junto com a Guarda Nacional. Ou seja, quem que no fim das contas foi indiciado e foi punido? Somente aqueles que, muitos inocentes e outros que quebraram ali o Congresso e estão tomando 17 anos de cadeia. Vocês sabem quanto tempo Lula ficou na cadeia? 580 dias. O cara que fez o maior escândalo de corrupção do mundo ficou 580 dias no Brasil. O José Dirceu, que foi o mentor do maior esquema de corrupção do Brasil, foi condenado a 16 anos, reduziu para 12 e esses dias estava solto e discursando lá no Senado sobre democracia. Tá? Chupa essa manga aí. André do Rep, líder de facção criminosa, foi solto e teve todos os seus bens retornados. Seu jato, seu jet ski, enfim. O que nós estamos vendo aqui hoje no Brasil é uma democracia tão falha, mas tão falha, que quem fala contra ela é preso. Quem fala contra ela é censurado. Olha o crime que eu cometi hoje. Tenho que admitir para vocês. Cometi um crime hoje. Eu postei no Twitter. Eu tive a ousadia de fazer uma postagem no Twitter. Porque olha só, o STF agora não vai multar só porque você usou. O requisito é ter usado, mas ter feito posts de discurso de ódio. Pegou aí? Ou seja, para eles, quando nós defendemos a bandeira verde e amarela, quando nós defendemos a nossa liberdade, inclusive de todos, porque lá no Congresso eu falo isso, eu defendo tanta liberdade que eu deixo, por exemplo, o idiota do Janones falar o que ele quiser. Isso é liberdade de fato. Agora, o que nós iremos fazer quanto a isso? Qual que é a solução? Belo Horizonte, Minas Gerais e Brasil. Não há bala de prata contra a tirania. Nós não estamos lutando contra um vampiro. Não é somente uma atacada. São sucessões de ações até a derrubada e a conquista da nossa liberdade. Se você acha que algum dia o Alexandre de Moraes vai falar, tudo bem, muita gente na rua, eu cedo, vamos dar liberdade para o pessoal, não vai. Porque o Alexandre de Moraes ele é muito mais do que um ditador. Ele é um psicopata. E aí eu te respondo. O que nós iremos fazer? Eu preciso de duas coisas de vocês. Primeiro, eu preciso que vocês tenham coragem. Porque uma coisa é uma pessoa falando fora Moraes. Só você, moça, fala fora Moraes para mim. Calma. Só vocês aqui, ó. Fala fora Moraes, por favor. Beleza. Até a placa do fora Alexandre de Moraes ali, ó. Grita fora Moraes para mim, por favor. Até a última bandeira do Brasil lá. Grita fora Moraes. Essa é a coragem que nós precisamos. Uma coisa é uma pessoa que falou aqui na frente e você lá atrás não ouviu. Mas quando tem uma multiplicação de corajosos, a gente consegue derrubar esses caras, porque eu não tenho dúvidas, eles não se sustentam na nossa frente, porque eles são homens de geleia, não conseguem ter a coragem para poder fazer o que é certo. Ou seja, você acha que eu vou parar de falar que Lula é ladrão, porque talvez eu perca meu mandato? Meu amigo, acima de tudo, eu sou uma pessoa, eu não sou somente um deputado, não. Eu sou um cristão, sou uma pessoa que entendi que a minha liberdade vale muito mais, inclusive, que a minha vida. Mas só eu falo isso é uma coisa. Aí eu falo aqui, ninguém vai ouvir. Mas se todo mundo disser que nós estamos dispostos a lutar pela nossa liberdade, aí esses caras vão tremer. Porque soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um. Soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um. Primeira coisa que eu preciso de vocês é a coragem. A segunda é a persistência. Eu dito isso nos 4 cantos do Brasil e repito para vocês. O Lula ficou 12 anos da vida, tentando ser presidente da República e perdeu. 12 anos. Se ele tivesse desistido no primeiro,
Graças a Deus, né? Seria ótimo. Mas não foi. Em 2002 ele é eleito, depois ele é reeleito, escândalo de corrupção. Em 2018 Bolsonaro ganha. Em 2019 Lula é preso. 580 dias ele é solto e vira presidente da República. Ele não tem o apreço do povo, ele não tem o amor do povo, mas ele é persistente. O que eu quero dizer com isso? Se o vagabundo do Lula tem persistência, quem dirá nós? Quem dirá nós? Não estamos numa corrida de 100 metros, é uma maratona. Se você faz parte do grupo de ir na rua não adianta, é sempre a mesma coisa. O Cleitinho fala, Nicolas fala, mas e aí? O que que tem? Meu amigo, o que que eu lembro de Churchill? Se eu perguntar para alguém aqui, ninguém vai saber um projeto de Churchill, mas você vai lembrar dos seus discursos. Se eu te perguntar o que que Martin Luther King fez, talvez no sentido formal você não lembra, mas se eu te perguntar dos discursos de Martin Luther King, você vai lembrar. A política é feita não somente com o raciocínio, mas também com o coração. E aqui eu sei que tem muitos pais, tem muitas mães que sonharam a vida inteira de ter um Brasil diferente. É inacreditável nós sermos escravos de uma cúpula covarde, corrupta e mentirosa. Podem ter certeza de que há 20, 30 anos você vai ter orgulho de dizer que você estava ao lado certo. Sabe por quê? Porque o presente é deles, mas o futuro é nosso. Força, Belo Horizonte! Força, mineiros! A gente vai vencer! E cada salva de palma aqui é uma fortalecida para quem quer ver um país diferente, para quem quer ver fora Moraes, para quem quer fora Pacheco, porque o Brasil não tem dono, o Brasil é nosso! Obrigado, Minas Gerais! E a última encarada de Moraes em Manski para liberar o X. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal estabeleceu nesta sexta-feira, 27, novas determinações para liberar o funcionamento da rede social X no Brasil. Na decisão, Moraes determinou que a empresa pague nova multa de 10 milhões. Além disso, o ministro também determina que a advogada Raquel de Oliveira Villanova pague multa de 300 mil. Ontem, os advogados do X pediram ao ministro da liberação da plataforma após apresentarem os documentos solicitados para comprovar a reativação da representação no Brasil, além de indicar a advogada Raquel de Oliveira Villanova para atuar como representante legal da empresa no país. No mês passado, Moraes retirou o X do ar após a empresa fechar o seu escritório no Brasil, condição obrigatória para qualquer firma funcionar no país. O bilionário Elon Musk, dono da rede social, anunciou o fechamento da sede da empresa no Brasil, após a rede ser multada por se recusar a cumprir a determinação de retirar do ar perfis de investigados pela corte. De acordo com a decisão, o valor da multa de 10 milhões se refere ao descumprimento de decisões judiciais do STF nos dias 19 e 23 de setembro, nos quais a plataforma ficou hospedada em servidores da empresa de segurança digital Cloudflare e permitiu o acesso aos conteúdos bloqueados. No caso da advogada, a multa de 300 mil também é cobrada em função do descumprimento das decisões de Moraes. Raquel de Oliveira atuou como representante do X no Brasil antes do fechamento do escritório no país e retornou para a função após Musk decidir reativar a representação. Você nunca viu? Vai ver agora. Um lobo em pele de cordeiro. Assista até o final. Reafirmo minha devoção às liberdades individuais. Martin Luther King, em um de seus mais belos sermões, O Nascimento de uma Nação, apontava que o desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano alcança seu mais amplo significado na liberdade individual e intelectual, na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, na liberdade de crença e cultos religiosos, na liberdade de escolha, afirmando que parece que há um desejo palpitante, parece que há um desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano. E está lá, no início,
pode não se manifestar, mas finalmente a liberdade rompe. Os homens percebem que a liberdade é fundamental e que roubar a liberdade de um homem é tirar-lhe a essência de sua humanidade. Tirar-lhe a liberdade é roubar-lhe algo da imagem de Deus, diz Martin Luther King. Eu vou fazer 16 anos que estou aqui. E todos os ministros que aqui foram indicados foram no meu gabinete. E alguns acompanhados pelos seus respectivos senadores. E muitos estão sentados aqui. Se isso é lobby, o indivíduo foi lá levar o seu currículo, que é o que menos interessa. Porque o indivíduo, quando chega na condição de ser indicado por um tribunal superior, é porque currículo ele tem. Eu quero saber o posicionamento do indivíduo. Eu quero que ele fale, que ele faça reverberar para a sociedade as suas crenças, para que nós possamos saber quem está indo para o Supremo Tribunal Federal. Alguns chegam aqui e vendem a mãe, porque mente tanto, e quando põe a toga, chega lá no Supremo é completamente diferente. A minha pergunta é o seguinte: se você fosse o juiz desse cidadão chamado Alexandre de Moraes, se você tivesse que julgar ele pelos atos dele e pelas mentiras que ele contou, porque isso que ele falou na sabatina é um crime, é falsidade ideológica. Diante do que ele falou e do que ele está fazendo agora, você fosse o juiz dele. Minha pergunta é: você soltaria ele na audiência de custódia ou você daria a ele 17 anos de cadeia? 14 anos de cadeia? 15 anos de cadeia? Fica a pergunta para você: se você fosse o juiz de Alexandre de Moraes, se ele seria solto diante dessa mentirada na audiência de custódia, ou se ele ou você aplicaria 17 anos de cadeia nele? Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.